Mas hoje eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Abacuque 2, versículo 3. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. E ele vai dizer o seguinte, ainda, a parte B apenas. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E o tema da mensagem é esse, ainda que demore, espere-a. Nós estamos lendo aqui uma palavra no livro de Abacuque. E o povo naquela época estava passando por um momento muito difícil. Um tempo muito desafiador. E Abacuque, ele era um profeta. E diferente dos livros de outros profetas, ele não estava profetizando ao povo. Mas o livro de Abacuque é um livro curto. Ele mostra o diálogo de Abacuque com Deus. E Abacuque, ele está se questionando, Deus, aonde o Senhor está? Que eu oro e parece que minhas orações não são respondidas. Porque Abacuque, ele era do reino de Judá. Israel estava dividido nesse período. E o reino de Judá, ele estava se prostrando a outros deuses, se prostrando à idolatria. E o Senhor falou diversas vezes a eles, através de profetas, se arrependam, convertam o coração de vocês, se arrependam, senão o juízo virá. E a nação permaneceu com o coração endurecido. Então Deus permite que o povo inimigo, a Babilônia, comece a saquear a nação, o reino de Judá. E foi nesse período que Abacuque começa a orar e falar, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Nós estamos perecendo. Os ímpios estão aí ganhando as guerras. Os ímpios estão vencendo. Nós estamos sendo humilhados e eu não compreendo. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele é uma resposta de Deus a Abacuque. O próprio Deus está falando. Porque apesar da nação de Israel, o reino de Judá, está passando por um tempo difícil. Deus até permitiu eles passarem por um momento de dor. Mas havia uma promessa maior feita àquela nação. E a promessa era de redenção. A promessa era de vitória. A promessa era de conquista. Então Deus está dizendo, Abacuque, ainda que o cenário seja contrário, espera, porque ela virá. Abacuque, ainda que pareça que está demorando, espera, porque a promessa maior se cumprirá. Abacuque, se está difícil, se a perseguição está vindo, espera, porque a promessa virá. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que essa palavra é específica, talvez para 1, 5, 10, eu não sei. Mas é para alguém aqui nesta noite. Meu irmão, se está difícil, espera mais um pouco, porque a promessa se cumprirá. Se você tem passado por momentos de dor, onde a promessa parece tão distante, espera mais um pouco, porque ela virá. Se tem sido difícil, se tem sido um tempo de mudanças, espera mais um pouco, porque ela virá. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. E eu sei que é difícil esperar quando as circunstâncias elas dizem o contrário daquilo que um dia nos foi dito. Quando as circunstâncias apontam para outro caminho do que um dia a palavra de Deus nos falou. É difícil crer contra a esperança, mas é possível quando nós fazemos isso em Jesus. Porque a nossa confiança não está na promessa em si, mas no Deus que fez a promessa. E Ele é imutável. Ele é imutável. Ele permanece sendo fiel. Entre a promessa, entre a palavra proferida e o cumprimento dessa palavra, há um processo. E é nesse processo onde nós somos forjados. É nesse processo onde nós somos amadurecidos. É nesse processo onde o nosso caráter vai sendo moldado até que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Em 2022, eu recebi uma promessa do Senhor. Nós liderávamos jovens na nossa cidade. E nós estávamos em um acampamento com cerca de 300 jovens. E naquela manhã, era um sábado pela manhã, e eu nunca esqueço desse dia. O Senhor
usou o pastor ali naquele momento. E ele pediu para que eu e meu esposo ficássemos em pé. E ele falou o seguinte, em 2022. Ele falou, olha, existe um povo esperando por vocês. Mais uma vez, Deus falando sobre envio. E o que Deus vai fazer, na verdade ele falou, o que eu vou fazer, era o próprio Deus falando. O que eu vou fazer na vida de vocês se transformará em um livro que impactará gerações, que impactará vidas, que impactará nações. E eu guardei aquela palavra no meu coração e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou escrever, Jesus? Que palavra é essa? Na época eu já tinha escrito um e-book, eu e meu marido, que falava sobre relacionamento. E ele foi mais direcionado para os nossos jovens, para orientar ali os jovens sobre como se relacionar. Eu falei, eu acho que isso não vai se tornar um livro que vai causar tanto impacto como ele falou. E eu falei, talvez seja um devocional, porque nas minhas redes sociais eu falava muito sobre devocional, sobre leitura bíblica. E eu falei, mas o que será que vai causar tanto impacto? Porque já tem tantos devocionais, já tem tanta coisa. Mas enfim, eu descansei nessa palavra, eu descansei nessa promessa. E eu sabia que se fosse de Deus, ela iria se cumprir. E hoje é dia 5 de junho. E todo dia 5 é um dia muito difícil para nós, porque não quero me emocionar, mas hoje faz exatamente 8 meses que nós devolvemos o nosso filho para Jesus. Ele partiu para Jesus em um dia 5. Então os dias 5, eles são muito difíceis para a gente. Mas desde que eu acordei hoje, o Espírito Santo começou a me trazer à memória tantas lembranças e tantas promessas. E às 7:30 da manhã, eu recebo uma mensagem da editora falando, Aninha, os seus livros estão prontos. Eles estão impressos. A gráfica acabou de finalizar. E você pode glorificar a Deus por isso? Eu recebi essa palavra em 2022. E ela era apenas uma palavra. Eu não fazia ideia do processo que eu iria viver para que essa palavra se cumprisse. Para que essa promessa fosse gerada. Porque muitas vezes Deus nos dá a palavra, mas não nos dá o roteiro. E eu acredito que isso é para nossa própria segurança, porque talvez em 2022 o Senhor falasse, Aninha, você vai gerar um livro que vai impactar gerações, mas isso vai te custar tudo. Isso vai custar a vida do seu filho, isso vai custar tudo de você. Talvez eu olhasse para o Senhor e falasse, Deus, eu não quero essa promessa. Eu não quero pagar esse preço. Eu abro mão de viver essa promessa. Mas glória a Deus, porque em tudo nós já somos mais do que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que isso gere dor, mesmo que isso cause dor, nenhuma dor é desperdiçada por Deus. E hoje eu vivo o cumprimento dessa promessa. E como eu falei, dia 5 do mês passado, eu recebi essa palavra que eu iria ministrar aqui hoje. E Deus me falava o seguinte, Ele só me falou, tempo de preparo. E Ele me deu os 3 nomes, Davi, José e Abraão. E quando eu estava pedindo confirmação a Deus sobre o que ministrar, eu estava inquieta, porque eu não queria que essa fosse uma palavra que a Aninha queria ministrar aqui, mas eu queria que o Senhor realmente estivesse falando através de mim. E eu, na segunda-feira, teve carisma, e eu falei, Senhor, por favor, confirma a palavra de alguma forma. E o carisma acabou na segunda, e eu não recebi nenhuma confirmação. Terça-feira agora, teve também carisma, eu estava sentada. E um dos últimos slides do professor se chamava A Transformação no Tempo do Processo. E tinha 3 exemplos, Davi, José e Abraão. Na mesma hora eu abri o meu iPad, eu mostrei para o meu marido, só tinha isso escrito no meu iPad. Tempo de processo, Davi, José e Abraão. E eu fiz, Deus, muito obrigada, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que essa palavra é para alguém aqui hoje. Deus não colocou essa palavra no meu coração em vão. Então, em nome de Jesus, se você era essa pessoa aqui hoje, se aproprie dessa palavra. Eu quero gerar fé no seu coração, que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Não importa tempo, não importa circunstâncias, Ele cumpre. E eu quero falar rapidamente sobre esses 3 homens na Bíblia, porque eles viveram cumprimentos de promessas extraordinárias, mas o processo que eles enfrentaram foi um processo desafiador. O primeiro deles é Davi.
E quando nós olhamos para a vida de Davi, eu acho que a primeira coisa que nós lembramos é o homem segundo o coração de Deus. O rei de Israel, o homem que derrotou gigantes. E Davi, ele era um menino comum. E ele foi ungido rei, provavelmente, a Bíblia não diz com exatidão a idade, mas ele deveria ter entre 12 a 15 anos. Ele foi ungido rei da nação de Israel, mas ele não assumiu naquele momento. Davi veio assumir, aí sim a Bíblia diz a idade. Quando ele já tinha 30 anos de idade, ele assumiu como rei do reino de Judá, o reino que nós acabamos de ler. E logo após ele unificou a nação de Israel em uma nação só. Mas ele começou o seu reinado com 30 anos de idade. Então, entre a promessa liberada sobre a vida de Davi e entre o cumprimento dessa promessa, durou cerca de 15 anos. 15 anos é muita coisa. A gente olha as páginas da Bíblia e parece que passou muito rápido. Ai, Davi é ungido, Davi derrotou gigantes, Davi isso, e uou, rei! Mas entre o tempo da palavra e o tempo do cumprimento, Davi viveu um processo. Davi foi perseguido por Saul. Ele viveu por muito tempo como um fugitivo. Ele enfrentou guerras, ele enfrentou traições, ele enfrentou provações. Porque a palavra de Deus, mais uma vez, a promessa de Deus, nem sempre ela vem com um roteiro pronto, mas ela é digna de confiança. E com Davi nós aprendemos duas lições. A promessa pode vir cedo, mas o cumprimento exige maturidade, processo e tempo. Davi recebeu uma palavra ainda muito cedo, mas para viver o cumprimento daquela palavra foi necessário enfrentar o processo, foi necessário suportar o processo. Porque provavelmente aquele menino de 12, 15 anos não teria maturidade de reinar uma nação que enfrentava tantos desafios como a nação de Israel. As perseguições, a guerra, as traições, foi o processo necessário para afiar, moldar o caráter de Davi. E se você chega hoje na nação de Israel, até hoje Davi é reverenciado. Até hoje ele é reconhecido como o melhor rei daquela nação. Porque o que Deus fez através daquele menino transformou aquela nação e se tornou uma referência. Mas foi necessário maturidade. Davi precisou passar por aquele processo. E eu imagino que talvez ele poderia dizer: Deus, eu não quero. Eu não preciso passar por esse processo. Eu era apenas um pastor de ovelhas. Eu cuidava ali das ovelhas do meu pai e eu estava muito bem com isso. Eu era o menor da minha casa. Eu não queria aparecer, eu não queria cargos, eu não queria ministério, eu só queria uma vida comum. Eu não preciso passar por isso. Mas ele se submeteu à vontade de Deus e viveu o extraordinário. Porque Deus pega histórias talvez comuns e transforma em histórias extraordinárias. Não por nós, mas por Deus refletido através de nós. Amém, gente? E outra lição que nós aprendemos com Davi é: Deus não apressa suas promessas, mas nos prepara para elas. Quando nós recebemos as promessas, nós temos a tendência a querer que elas aconteçam muito rápido. Davi, como eu falei, recebeu essa promessa muito cedo e talvez ele imaginou: daqui a um ano, daqui a meses eu serei rei e está tudo certo. Mas Deus não tem pressa em apressar as promessas. Quem tem pressa somos nós. Ele sabe o tempo perfeito do cumprimento de cada uma delas. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus teve de ministério apenas 3 anos. 30 anos da vida de Jesus. Jesus viveu uma vida comum. Jesus viveu uma vida no anonimato. Ele era Jesus. Ele era o Deus. Ele poderia fazer milagre a qualquer momento, porque nele estava a palavra, a vida, o governo, o domínio. Mas Deus não tem pressa. Ele tem propósito. E é num tempo específico, no momento oportuno. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E no momento certo, Jesus se apresenta. E o seu ministério durou 3 anos. Mas foram 3 anos com propósito, com missão, com objetivo. Se até Jesus passou pelo processo, quem sou eu ou você para não passarmos? Quando nós olhamos para uma fruta, uma banana, por exemplo, toda fruta tem o seu tempo de maturidade. E se nós quisermos comer dela antes do tempo, a banana, por exemplo, você vai ficar com um gosto ruim na boca, um viço, ela não fica docinha, ela não é aquela fruta doce, gostosa de se comer, porque ela não está madura. Então imagina que
nós estamos aqui querendo fazer um bolo, tem a banana lá, ela não está madura. E aí eu falo, eu vou usar mesmo assim, vai dar certo, vai servir. Eu coloco lá, quando eu experimento o bolo, tá horrível. Horrível, porque ela não estava no tempo certo de ser usada. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos apressando as promessas de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós nos auto-sabotamos, porque a banana, ela é desperdiçada, e não só ela é desperdiçada, como o bolo estraga. Então, quando nós tentamos apressar a promessa de Deus para as nossas vidas, nós nos auto-sabotamos e nós estragamos o lugar onde nós estamos inseridos. Cuidado para que nós não estejamos fazendo com as nossas mãos aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que só Deus tem autoridade para mexer, aonde só Ele pode nos instituir. Não queira se colocar em um lugar onde Deus ainda não te colocou. Você tem a promessa, mas se você não tem a liberação para vivê-la, espera mais um pouco, porque ela não tardará. Aleluia! Outro exemplo é José. José era um menino sonhador. Em determinado momento da sua vida, ele tem um sonho. E esse sonho apontava para um tempo de governo, um tempo de liderança, inclusive sobre a sua família, sobre o seu pai. E por causa desse sonho, ele teve consequências. E aí sim a Bíblia vai dizer a idade em que José recebeu esse sonho. José tinha 17 anos de idade quando ele recebe o sonho que mudou a vida dele. Um sonho dado por Deus, pelo próprio Espírito Santo, que falava sobre governo. Nós vamos saber, nós já conhecemos essa história, que José, mais tarde, ele se torna governador do Egito. E a Bíblia também diz a idade que ele se torna governador, e a idade é 30 anos. Entre o sonho de José e o cumprimento da promessa foram 13 anos de espera. E enquanto ele esperava, José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, ele sofreu abandono, rejeição. Não foi um processo fácil, mas foi o processo necessário para moldar o seu caráter e o levar ao cumprimento da promessa. E com a história de José, nós aprendemos que a promessa pode parecer distante, mas ela nunca será morta. Pode parecer longe, mas o fim do poço de José não foi o fim da sua trajetória e muito menos o fim da promessa, mas foi o lugar onde Deus usou para promover a José. Aquilo que talvez você fale, Aninha, eu recebi uma palavra de Deus, mas o lugar onde eu estou hoje não tem nada a ver com a palavra. O lugar e as circunstâncias que eu vivo hoje nada tem a ver com aquilo que Ele me prometeu. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, se agarre à palavra dEle, porque Ele não precisa de circunstâncias. Ele cria as circunstâncias. Ele cria na sua voz, na sua palavra, ao haja. O fim, o poço de José não foi o fim, mas foi o lugar da promoção dele, amém? Outra lição que nós aprendemos com José é que Deus não desperdiça as nossas dores, mas usa até da injustiça, da dor, para fazer disso o trampolim para o cumprimento da promessa. Então talvez você tenha vivido um tempo de injustiça, talvez você tenha vivido um momento onde pessoas têm desacreditado de você, pessoas têm apontado o dedo para você, e talvez você já esteja no cumprimento, vivendo ali o processo para o cumprimento da promessa, e você fala, eu não entendo. Porque se Deus prometeu, por que isso está acontecendo? Mas a verdade é que Deus nunca nos prometeu que seria fácil. Pelo contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo nós já partimos de um lugar, de um ponto de vitória. Deus não desperdiça suas dores. Talvez você olhe e fale, Aninha, você não conhece a minha história. Você não conhece o meu passado. Meu passado é sujo. Meu passado envergonhou a minha família. Meu passado envergonhou o lugar onde eu estava. Eu não sou digna de viver as promessas de Deus. Eu não sou digno de ser usado por Ele. Olha o histórico da minha família. Olha de onde eu vim.
Deus não desperdiça as nossas dores. Deus não desperdiça a nossa história. Deus não desperdiça nada em nossas vidas, mas usa para que a glória dele seja manifestada. Então não se ache incapaz, porque a grande verdade é que não é na nossa capacidade, mas é através do poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque é a força dele em nós, é a palavra dele que flui de nós, é a estratégia dele para o nosso negócio que ele nos dá, é tudo dele. Se agarre, espere, porque a promessa não tardará, ela se cumprirá. E o terceiro e último homem, Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé, um homem de muita fé. Com 75 anos de idade, a Bíblia também é muito clara quando diz a sua idade. Abraão recebe uma promessa que ele seria pai de multidões. E naquele momento, ele passava por circunstâncias adversas a essa palavra. Com 75 anos, Abraão recebe essa palavra. E apenas com 100 anos, ele vai viver o cumprimento dela. Foram 25 anos de espera entre a palavra e o cumprimento da palavra. E enquanto Abraão esperava, a sua esposa era estéril. Eles já estavam velhos demais. Eles tentaram apressar a promessa de Deus. Sara olhou para si e falou: Abraão, eu sou estéril, eu não consigo te dar filhos, então vamos fazer o seguinte: pegue a minha escrava e tenha filhos com ela, porque só assim a promessa se cumprirá. Abraão, então, ele tem um filho com Agar e gera Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. E até hoje, o mundo sofre consequências através de um homem e uma mulher que tentou interferir o processo do cumprimento da promessa. Porque da descendência de Ismael vieram os palestinos, e da descendência de Isaac vieram os israelenses. E até hoje essas nações brigam. Até hoje há guerra entre essas nações, porque houve uma interferência no propósito, na promessa de Deus. E com Abraão nós aprendemos duas coisas. O que nasce fora da promessa exige trabalho, e o que nasce dentro da promessa flui com naturalidade. Eles tentaram forçar algo que não era para acontecer. Eles tentaram fazer com as suas próprias mãos e dizer: Deus, está difícil demais. Nós até acreditamos na promessa, mas nós não acreditamos que o Senhor é capaz de cumpri-la. Então eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer da minha forma. E não dá certo. Isso só gerou dor, isso só gerou confusão, isso só gerou separação. Aquilo que vem de Deus tem fluidez, tem paz do Espírito, tem a alegria plena. Não tente fazer com as suas próprias mãos aquilo que só Deus pode fazer. E outra coisa que nós aprendemos com a história de Abraão é que o riso sempre chega. O riso sempre chega. No tempo certo e determinado por Deus, Ele cumpre a sua palavra. E Abraão e Sara geram Isaac, que significa meu riso. Meu riso. O tempo da promessa chega. O processo pode ser doloroso. A espera pode ser difícil. O processo entre a promessa e o cumprimento pode nos arrancar lágrimas, pode nos custar tudo, mas o riso, ele sempre chega. A alegria, ela sempre chega. O cumprimento, ele sempre chega. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, aguarda mais um pouco, espera no Senhor. O riso chegará na sua casa, o riso chegará na sua família, o riso chegará no seu negócio, o riso chegará no seu processo migratório, o riso chegará na sua família. E eu quero que você fique em pé no seu lugar, já em espírito de adoração. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que dá a promessa, mas o Senhor é o Deus que cumpre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Paizinho. Obrigada, porque ela não tardará
nós ela se cumprirá. Oh, aleluia, aleluias. Mas eu não poderia terminar essa pregação sem falar sobre a promessa maior. Alguns de vocês aqui, quando eu perguntei se já receberam uma palavra, uma promessa de Deus, não levantaram a mão. E na verdade todos nós temos uma promessa de Deus. Um dia Ele falou: eu vou, mas eu voltarei. Eu estou indo porque é necessário que eu vá, mas eu voltarei para vos buscar. E essa é a promessa, a maior promessa que a humanidade já recebeu. O Senhor virá buscar a sua noiva, que sou eu e é você. Há uma promessa sobre as nossas cabeças, há uma promessa sobre os nossos corações, que as tribulações, que os desertos, que as dores, que as dificuldades deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que irá ser revelada. Maior do que a promessa é o Deus que fez a promessa. E eu quero te encorajar a amar mais o Deus da promessa do que a promessa. Muitas vezes nós buscamos as bênçãos, nós queremos viver a promessa, mas nós não queremos nos relacionar com o Deus da promessa. Meu querido, presente mais especial, a glória maior que nós poderíamos receber é Jesus. É Jesus. Ame a sua presença mais do que a promessa. Ame a sua presença mais do que a bênção que Ele pode te dar. Ame a presença mais do que o emprego. Ame a presença mais do que o seu filho. Ame a presença mais do que o seu país. Ame a presença. Ame a presença. Esse é o maior presente que nós já recebemos. Essa é a nossa maior promessa. A promessa da eternidade. A promessa de estarmos face a face com Ele. Esse é o melhor presente que nós podemos receber. Ame a presença mais do que qualquer outra coisa. Porque a promessa sem Jesus, ela é um deserto com outro nome. A promessa, ela só é boa pelo Deus que nos prometeu. Certa vez Satanás chegou a Jesus e disse: se você se prostrar diante de mim, eu te darei reinos, eu te darei autoridade. E aquela promessa, ela não era uma boa promessa, porque a pessoa que estava fazendo não era boa. As promessas que Deus faz em nossas vidas, elas só são boas porque vem dEle. Não é sobre a promessa em si, mas é sobre o Deus que está por trás da promessa. A promessa não fala sobre nós, mas sobre a glória de Deus refletida em nós quando ela se cumprir. E eu quero orar por você que talvez tenha vivido um tempo onde você não tem acreditado mais. Você está no meio do processo e você fala: Aninha, eu não sei como isso se cumprirá. Eu estou desanimado, desanimada. Eu estou desacreditado. O processo tem sido doloroso. Desde segunda-feira, um desânimo veio sobre mim. E eu entendi que esse não era um desânimo natural, mas que isso era espiritual. É como se eu pudesse sentir o peso que estaria neste lugar. Eu quero que todos fechem os seus olhos nesse momento. E se você é essa pessoa que tem passado por essas circunstâncias, que tem vivido o meio da promessa, eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que precisa ter sua esperança renovada, a sua fé renovada, Jesus está aqui nesta noite te lembrando. Ele não se esqueceu das promessas. Os planos do Senhor ainda estão intactos. Não importa o que você fez até aqui, não importa se você o abandonou no meio do caminho, a promessa ainda continua lá. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero te pedir pelos meus irmãos nesta noite. Eu sei, Pai, como o processo até a promessa é doloroso. Ah, Pai, eu sei que dói, Senhor. Eu sei que dói, Pai. Mas eu sei que o seu nome permanece sendo fiel. Eu sei. Ah, Paizinho. E eu te peço, Jesus, para que o Senhor fortaleça os meus irmãos nessa noite. Que todo espírito que vem para causar desânimo, bata em retirada agora em nome de Jesus. Que o teu espírito de alegria inunda eles agora nesse momento. Assim como Jeremias, Josué e tantos outros homens receberem tua palavra, que eles sejam fortes e corajosos. Fortes e corajosos. E que nesta noite eles estejam firmados, não apenas na promessa, mas do Senhor da promessa. Ele é fiel. Ele é fiel. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo o Senhor é fiel. E que nesta noite eles saiam daqui com essa convicção. O Senhor não os abandonou quando eles passavam por esse processo de dor. O Senhor não deixou de olhar para eles quando eles foram injustiçados. O Senhor não virou as costas quando o luto entrou em seus lares. O Senhor não os abandonou quando as coisas não deram certo. Que eles saiam desta noite podendo olhar para trás e ver a tua boa mão guiando no processo. O Senhor estava no não que foi dado. O Senhor estava quando palavras maldosas foram proferidas sobre eles. O Senhor estava quando de repente um visto foi negado. O Senhor estava quando um aborto aconteceu. O Senhor estava quando o divórcio estava batendo na porta da casa deles. O Senhor estava presente, o Senhor viu. O Senhor não estava distante. O Senhor não estava omisso. O Senhor estava lá. E que nesta noite, assim como Davi, assim como José, assim como Abraão, eles possam viver a concretização dos teus planos, das tuas promessas para a vida deles. Que eles suportem o processo. Espírito Santo, dá força para eles. Espírito Santo, reveste-os de força. O Senhor é o Consolador. E eu te peço para que o Senhor os abrace. Em nome de Jesus.